Desconstruída, você que é do time das Desconstruídas, você que está aqui comigo para esse conteúdo exclusivo, né? Aonde você aprende algumas coisas para ajudar você a obter aí insights, obter ideias, para você conseguir pegar aquilo que eu falo e aplicar na sua vida prática, tá? E uma das coisas que as mulheres desconstruídas e donas da própria vida precisam saber é sobre as leis do universo. Elas precisam saber, é importante que a gente saiba um pouco sobre ocultismo, um pouco sobre filosofia hermética, para que a gente saiba como aplicar esse conhecimento na nossa vida, tá? Então, hoje eu trago para você, minha querida mulher desconstruída, eu tô trazendo para você uma aula sobre a lei do gênero. A lei do gênero é uma das 7 leis herméticas que o Kybalion aborda como leis que regem o universo, ou seja, leis que governam o universo, governam a Terra, governam, claro, a nós também. Então, a gente precisa saber como essas leis funcionam. E por que eu estou me adiantando e trazendo para você a lei do gênero? Porque eu gostaria que você entendesse que essa lei, ela pode ser muito bem utilizada no seu favor, em seu favor, na sua vida diária, tá? Então, nós temos um esboço aqui, quando eu estiver olhando para baixo é porque eu estou olhando para as minhas anotações, tá bom? A lei do gênero, ela é uma lei que nos explica que o todo, o divino, ele se expressa nas duas polaridades, tanto no feminino quanto no masculino. E conosco não é diferente. Nós temos essas duas leis operando na nossa vida, tanto no feminino quanto no masculino. Aonde, Mari? Na nossa mente. A nossa mente inconsciente é a nossa mente feminina. E a nossa mente consciente é a nossa mente masculina. Então, vamos entender um pouco mais para que quando você cair essa sua ficha aí sobre como essas duas mentes funcionam, para que você consiga tirar proveito e aplicar melhor na sua vida, tá? Então, como que a energia masculina se comporta? A energia masculina se comporta semeando. E aí eu vou trazer aqui o exemplo de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Por que você está trazendo esse exemplo, Mari? Porque esse é o melhor exemplo que descreve como que essas duas energias performam. É como que é a performance dessas duas energias, tá? Então, o homem e a mulher, a mulher ou a energia feminina e o homem a masculina. Então, quando essas duas energias se juntam, o que que sai? Um outro ser, um bebê, né? Então, quando os dois ali passam por uma relação sexual, com esse objetivo ou não, é essa forma de se criar uma nova vida, através da junção dessas duas energias, né? O homem é aquele que semeia, ou seja, é aquele quando o homem ejacula, quando ele tem um orgasmo e ejacula, ele semeia a semente de um novo ser, né? Ele semeia uma semente. E a mulher, se comportando como energia feminina, ela recebe essa semente e vai dar a luz, vai dar o fruto dessa semente. Como que isso acontece na nossa mente? A nossa mente consciente, a nossa mente racional, ela é a nossa parte masculina, tá? E a nossa mente inconsciente, a parte que a gente não tem acesso com frequência, é a energia feminina, tá? Então, a nossa energia feminina é aquela que gera o fruto e entrega o fruto, o produto pronto. Mas para que a nossa energia feminina, ou seja, o nosso inconsciente, nos entregue um fruto pronto, é necessário que a gente utilize a mente consciente, ou seja, a nossa mente racional, para semear no nosso inconsciente o desejo
de mudar, por exemplo, o desejo de melhorar, o desejo de termos mais autoestima, de termos mais amor próprio e até mesmo o desejo de termos mais dinheiro, ele é produzido pela nossa mente consciente, ou seja, a nossa mente consciente é a nossa parte masculina. Todos nós temos, tanto homem quanto mulheres, eles têm essas duas polaridades energéticas. Energia não é gênero, tá? Energia são partes que contribuem, são partes compatíveis para que um novo ser seja gerado, tá? Então, dito isso, acho que você entendeu aqui as explicações. Se você não entendeu, pode comentar debaixo da aula que eu vou me aprofundar um pouco mais, certo? Então, o que acontece? Você precisa ter uma mente consciente forte. Por que você precisa ter uma mente consciente forte? Porque tem essa parte sua, que é o seu inconsciente, que se comporta como uma energia feminina, e o seu inconsciente precisa ser protegido. A energia masculina, ela é uma energia de força, de coragem e de ação. Então, você precisa, no seu dia a dia, ter esse comportamento para proteger o seu inconsciente. Por que eu estou te falando isso? Porque o seu inconsciente, a semente que ele recebe, ele vai entregar o fruto, tá? Então, a sua escolha, vamos dizer assim, a sua parte onde você escolhe é com a mente consciente, ou seja, é com a mente racional, tá? As nossas energias, o nosso gênero energético feminino e masculino organiza a nossa realidade, organiza a nossa criação de realidade. São essas duas energias juntas, trabalhando em equipe, consegue organizar a nossa realidade, a forma como a gente cria a nossa realidade, tá certo? É bom a gente saber para a gente ter atenção. A gente ter atenção com o nosso dia a dia, ficarmos mais atentos com o que acontece conosco no dia a dia, tá? Então, a nossa mente inconsciente, ela não tem domínio sobre si mesma, tá? Ela precisa da sua mente consciente para protegê-la. Então, assim, sem utilizar nenhum vocabulário machista, mas na grande maioria das vezes, as mulheres, em algumas circunstâncias, precisam do homem para proteger, não é verdade? Por quê? Porque o homem é aquele mais forte, com mais força, com mais agressividade, com mais atitude. Então, uma mulher diante de uma situação de conflito, uma situação que ela se sinta insegura, ela busca pela companhia, pela proteção de um homem, para protegê-la. Então, a nossa mente consciente, ela age como um homem, tá? Protegendo a nossa mente feminina e inconsciente. Então, a nossa mente feminina e inconsciente, ela se comporta como uma mulher. Ela se comporta em muitos momentos como nós mulheres, tá? Só que, é claro, energeticamente, ela trabalha muito. Não é verdade que nós mulheres temos mais a que fazeres? Que a gente trabalha muito mais? Que por mais que a gente trabalhe fora, mesmo assim a gente não é isenta de trabalhar na nossa casa, a não ser que a gente possa pagar uma pessoa para nos ajudar. Assim é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele trabalha o tempo todo. Ele tem uma maior responsabilidade, uma maior carga de trabalho do que a nossa energia consciente, ou seja, a nossa mente
consciente, né? Inclusive, quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente não dorme, o nosso inconsciente continua atuando, continua fazendo, trabalhando o tempo inteiro. Ele está sempre trabalhando, ele está sempre criando a nossa realidade, tá bom? Então, dito isso, a gente tem que entender que o nosso inconsciente, ele precisa da nossa proteção através da mente consciente, tá? Ele precisa que você utilize a sua mente consciente para protegê-lo do quê? De influências de outras pessoas. Por quê? Porque agora, gente, o nosso inconsciente, ele está sujeito a ser influenciado pela energia masculina consciente de outras pessoas, de relacionamentos, de namorados, de familiares, da cultura. E essa influência acontece quando a sua mente consciente, ela não faz o papel dela. Quando a sua mente consciente é uma mente fraca, quando você não tem uma certa autoridade, né, de forma consciente, você não é aquela pessoa forte, aquela pessoa decidida, aquela pessoa firme, aquela pessoa que diz não e acabou, sem conversa, fim de papo. Então, quando você não tem uma mente consciente forte, o seu inconsciente fica desprotegido e assim como uma mulher que pode ser engravidada a partir do momento que ela se abre para uma relação sexual e no momento que o homem ejacula dentro dela, ela vai gerar um bebê, assim também é a nossa mente inconsciente, né? Se a sua mente consciente não for forte o suficiente, você vai se tornar uma pessoa influenciável, uma pessoa que vai dar frutos de outras pessoas, ou seja, constantemente o seu inconsciente vai estar sendo engravidado pelas ideias, pelas verdades de outras pessoas, porque você, ao não proteger o seu inconsciente, ele vai ser engravidado de uma maneira simbólica pelas verdades e pelas ideias que outras pessoas vão estar falando para você, tá certo? Então, por isso que é importante, por isso que eu tô trazendo para você, eu vou trazer o conteúdo das 7 leis herméticas, mas eu vou deixar claro logo esse primeiro para você começar a ficar esperta, vigilante, né? Seguir ali o exemplo de que Jesus falou, vigiai e orai. Então, você vai investir na sua mente consciente masculina para você torná-la forte, para que ela possa proteger o seu inconsciente e você gerar frutos seus, não de outras pessoas, não de um parceiro abusivo, não da sua família que muitas vezes não está plantando em você boas ideias, ideias que vão realmente fazer com que você seja uma pessoa feliz e realizada, tá? Por isso que eu quero que você desconstrua sobre isso e entenda que a nossa realidade, ela é criada, ela é manifestada dessa forma, tá bom? É desse jeito que a gente cria a nossa realidade, as nossas experiências, nossas vivências, tá certo? Então, assim, qual o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é que você não se deixe dominar pela mente consciente masculina de outras pessoas. Que você aprenda, entenda e saiba a importância de ter uma mente consciente forte, ou seja, de não ser uma pessoa influenciável, de não ser uma pessoa sugestionável, de não ser uma pessoa que tudo que o outro fala para você, você acredita. Você não investiga. Porque se você se comporta dessa forma, a realidade que você vai criar é sempre a realidade de outra pessoa. Então, você vai dar frutos de ideias de pessoas estranhas. E que isso naturalmente não vai te fazer feliz. Naturalmente, a sua realidade não vai te agradar. Porque você está
dando fruto, gerando, é como se você estivesse gerando filhos de outras pessoas, né? Se você gerar um filho de outra pessoa, de forma de inseminação, você vai olhar para aquele filho e não vai se reconhecer nele, não vai ver características suas naquele ser, porque você apenas gerou, ele não é seu. Tá? Então, por isso que é importante que você preste atenção a essa aula, que você abra os seus dois olhos para entender, os seus olhos da mente, naturalmente, para entender que é dessa forma que as pessoas te influenciam, né? E aí as pessoas te influenciam não só... A televisão nos influencia também, os meios de comunicação nos influencia, a mídia nos influencia. Por quê? Porque esses mecanismos têm uma mente consciente masculina forte. E por ser forte, eles engravidam o inconsciente da grande massa, engravidam o inconsciente das pessoas em geral, ou seja, eles disseminam uma ideia, disseminam umas notícias e as pessoas passam a se comportar como se aquela notícia fosse verdade. Ninguém vai parar para questionar aquilo que a mídia está noticiando como verdade. Ninguém tem tempo para investigar até que ponto aquilo é real. Então a pessoa começa a se comportar, falar como se aquilo que a mídia falou, se aquilo que o jornal falou, de fato fosse 100% verdade, tá? Então é dessa forma que a grande mídia nos influencia, que a TV nos influencia, é dessa forma que essa energia masculina forte de outras pessoas acaba criando a nossa realidade. A gente olha para a nossa realidade e não se sente feliz, por quê? Porque não foi você que criou, né? Se não foi você que criou, não faz sentido para você, tá bom? Então, se você é uma pessoa de mente consciente masculina fraca, você, como uma folha seca, você é uma pessoa influenciável. Tudo que acontece ao seu redor, você é fortemente impactada. Então, a folha seca, o que acontece? Desculpa, gente. O que acontece? A folha seca, o vento vem, leva ela para cá. O vento vem, leva ela para lá, né? Então, assim, o que seria o vento nessa metáfora? O vento é a energia masculina das outras pessoas, as ideias, os ensinamentos, aquilo que as outras pessoas divulgam nos seus ouvidos. E a folha é o seu inconsciente, ou seja, o seu inconsciente, ele determina como você vai se sentir. Se você vai se sentir uma pessoa fraca ou se você vai se sentir uma mulher empoderada, uma mulher dona da própria vida, uma mulher desconstruída, dona de si mesma, entende? Então, se a folha seca dessa metáfora é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é responsável por todo o nosso comportamento. Ele é que controla ali de 90% a 95% das nossas reações. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso inconsciente, protegendo para que ele não nos dê comportamentos e ações que não nos faz bem, tá? Então, uma outra metáfora para você também entender é que a mente masculina forte de outras pessoas, né, conforme eu falei, ela semeia na nossa mente inconsciente feminina. Então, uma outra metáfora é como se fosse um barco que está navegando no mar. E a mente inconsciente de outras pessoas é como o vento. É como a tempestade. Então, diante do vento e da tempestade, o capitão do barco, em vez de lutar para proteger o seu barco, ele se entrega. Ele diz, não tem outro jeito, então eu vou me entregar. Ele desiste. Porque é isso que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes a gente deseja melhorar a nossa vida. A gente fala, eu não vou mais me envolver com determinado tipo, não vou ter mais determinado tipo de relacionamento. E a gente toma essa decisão, mas
Quando a prática da situação acontece, você desiste de ser o capitão do seu navio. Você deixa ele exposto às ideias de outras pessoas. Mesmo que você olhe para aquele perfil de homem e ele não te agrade, mas ele insiste em dizer que você é especial, ele insiste em dizer que deseja ter um relacionamento com você, ele insiste em dizer que quer se relacionar com você nos parâmetros dele. E você aceita, você acredita e você desiste de ser a capitã do seu barco e deixa para que outras pessoas, e aqui no caso eu estou utilizando, é apenas uma metáfora, utilizando a questão dos relacionamentos. Então você permite que outras pessoas engravidem o seu inconsciente e você acaba vivendo novamente um relacionamento que você já tinha dito para você mesma que não queria mais viver esse tipo de relacionamento, tá bom? Então não seja como um barco à deriva, tá? Seja a capitã do seu navio e não se permita ser afetada, ser abalada pelo vento ou pela tempestade, ou seja, pelas causas externas, pelas ideias de outras pessoas, as verdades de outras pessoas, tá bom? Por que que você não deve fazer isso? Porque você vai ter o seu inconsciente controlado pelas ideias de uma outra mente que não é a sua, tá? Por isso que é importante você ficar atenta, minha amiga. Fique atenta a isso que eu estou falando para você. Porque é exatamente assim que as pessoas conseguem o que querem da gente, conseguem nos manipular, conseguem nos iludir, conseguem nos enganar, utilizando uma mente masculina consciente, forte, com ideias forte. Você pode perceber que uma pessoa manipuladora, ela tem 100% de confiança nela mesma. Ela não é uma pessoa insegura, ela não é uma pessoa com baixa autoestima. Ela é forte, decisiva, assertiva, certeira. E por ela se comportar energeticamente dessa forma, ela está se comportando como um homem forte, que você olha e pensa, ele vai me proteger. Ele vai cuidar de mim. E é nesse momento que você é enganada. Porque a única pessoa capaz de te proteger e cuidar de você é você mesma. Porque só você tem acesso ao seu sentir e só você sabe de fato o que te faz feliz. As outras pessoas podem até supor, mas elas não têm a clareza daquilo que de fato te deixa feliz, tá bom? Então, eu espero que você entenda. Deixa eu ver o que tem mais para falar sobre isso. A sua mente consciente masculina, como eu já falei, ela é a mente que governa a sua vontade, a sua força e a sua coragem, tá? Então, você precisa, se você deseja engravidar o seu inconsciente com as suas ideias, é você que tem que ter uma mente masculina forte, um desejo masculino forte, cheio de coragem e cheio de vontade, para que você engravide o seu inconsciente com a semente daquilo que você deseja viver. Ou seja, é uma semente, terá um tempo para crescer e desenvolver. É desejo. Um exemplo disso, um exemplo de desejo, de como a gente precisa ter uma grande vontade, é, por exemplo, quando a gente decide fazer um curso, quando a gente decide fazer uma mentoria, como é seu caso que está aqui, fazendo uma mentoria, estudando, aprendendo. Então, se você tem esse desejo de mudar a sua mentalidade, não desista pelas adversidades da vida, não desista pela preguiça, não desista pelo cansaço, não desista do seu desejo de melhorar a sua vida para ir curtir com outras pessoas. Não coloque o seu desejo em terceiro plano, porque se você não priorizar os seus desejos, outras pessoas vão implantar os desejos delas na sua mente consciente,
masculina. E aí ela vai engravidar, inseminar, semear o desejo de outras pessoas no seu inconsciente. E é para os outros que você vai trabalhar, em vez de trabalhar para si mesma. Você está me entendendo? Então é muito importante que você entenda que é assim que a nossa realidade é criada. É dessa forma que nós criamos a nossa realidade. Você precisa ter uma mente masculina cheia de vontade, com garra e coragem. Vontade, garra e muita coragem. Para você dominar o seu inconsciente e para você criar a sua realidade de acordo com aquilo que você deseja. Tá certo? É dessa forma que a gente deve se comportar internamente, se organizar mentalmente, se organizar emocionalmente, para que a gente possa dominar o nosso inconsciente e para que a gente possa realizar os nossos sonhos, realizar os nossos desejos. A gente utiliza esse mecanismo, essa lei hermética do gênero, que é a 7ª lei hermética, que é a lei do gênero. Na prática, é isso que ela significa. É dessa forma que ela nos ajuda a organizar a nossa vida para que a gente possa tirar proveito dessa lei. Porque se você não tiver uma mente consciente masculina forte para implantar no seu inconsciente, que é a sua energia feminina, os seus desejos, as suas vontades, outra pessoa fará isso para você. Outra pessoa fará isso por você. Pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser a sua família, pode ser a mídia, a cultura, mas vazio o seu inconsciente não vai ficar, tá? Isto é fato. Vazio ele não vai ficar. Alguém vai tomar o controle e vai semear nele e a sua vida vai ser ali recheada de frutos alheios, tá? Porque uma mulher que não tem a mente masculina, a mente dela consciente masculina forte, ela é como alguém que saiu de casa e deixou a porta aberta. Se você sair da sua casa e deixar a sua porta aberta, acredite, quando você voltar, provavelmente você vai encontrar ela em desordem, vai encontrar pessoas estranhas morando na sua casa, porque nesse lugar nenhuma casa fica vazia. Todos os espaços que estão vazios, o universo trabalha para que eles sejam preenchidos. Então, se você não tomar o controle da sua vida, da sua mente masculina, a sua casa, ou seja, o seu inconsciente, aqui eu estou utilizando a metáfora da casa, o seu inconsciente, ele vai estar com outras pessoas dentro dele, com ideias de outras pessoas. E isso acontece muito com as crenças, né? Muitas vezes o nosso inconsciente ele está lotado de crenças e verdades de outras pessoas que a gente aprendeu na infância e que nunca procurou mudar essas crenças. Então você precisa ter uma mente masculina consciente e forte para não permitir que outras pessoas tome conta do seu inconsciente e produza na sua vida os frutos que elas querem produzir, tá bom? Então, tem aqui uma frase que eu utilizo na minha vida e que eu quero deixar para você anotar e de repente até colocar aí no protetor de tela do seu celular junto com o seu arquétipo escolhido, para você jamais esquecer. Eu sou o capitão do meu barco, senhor do meu destino. Mulher desconstruída, dona da própria vida, você é a capitã do seu barco. Você é a senhora do seu destino. Adote isso para sua vida a partir de agora. Essa frase não mais deve sair da frente dos seus olhos, tá bom? Para que você nunca mais
permita que outras pessoas venham semear as ideias, os desejos delas no seu inconsciente, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês tem a ver com o quê? Com autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecer a nós e o ambiente em que a gente vive. Conhecer as leis que governam e organizam esse ambiente. E a lei do gênero organiza o seu ambiente mental. Tanto o consciente, que é esse que você tem mais acesso, quanto o seu inconsciente. O autoconhecimento é bem-vindo para todas as pessoas que exercem todo e qualquer tipo de profissão, porque ele nos ajuda a entender como que as leis herméticas impactam a nossa vida e como que a gente pode tirar proveito das leis herméticas para a nossa vida. Então, minha querida, continue investindo em você. Continue investindo no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, para que você se torne uma capitã forte. Uma capitã que não vai se permitir derrubar pelas adversidades da vida. O seu navio, quem deve mandar nele é você, não as outras pessoas. Tá bom? Então, essa é a minha desconstrução de hoje. Deixa eu ver se tem mais uma outra coisa. Só mais um último ponto, que tá aqui no outro lado. Só para fechar, mas eu acho que você já entendeu com essa explicação. Se você não entendeu, volta, veja o vídeo várias vezes para você entender. Só para fechar. O princípio feminino é o que produz, o que entrega os frutos. Tá? Então, de tempos em tempos, dê uma olhada no seu inconsciente. De tempos em tempos, faça uma limpeza das suas crenças limitantes. De tempos em tempos, dá uma verificada, porque o nosso inconsciente é como a nossa casa. De tempos em tempos, a gente precisa fazer uma faxina geral, não é verdade? A gente limpa, dá manutenção na nossa casa, mas há um momento que a gente precisa tirar tudo do lugar, tirar o que não serve mais, trocar, deixar ali o espaço vazio para as coisas novas poder chegar na nossa vida, tá? Então, o seu inconsciente, ele é ao seu lado energético feminino. Ele precisa ser limpo. Vocês há de concordar que o nosso corpo, nós mulheres, até temos muitas vezes uma limpeza física muito maior do que a limpeza do homem. O homem tem menos limpeza física do que nós. Nós costumamos, nós temos uma limpeza mais completa com o nosso corpo, não é verdade? A gente está sempre fazendo depilação, pintando o cabelo, cuidando do nosso corpo, depilando as pernas, as axilas. Então, da mesma forma que você cuida do seu corpo esteticamente, para que ele seja um corpo bonito, gostoso, limpo, cheiroso e saudável, você também deve ter essa preocupação de cuidar do seu inconsciente. De tempos em tempo, faça uma faxina geral, veja quais ideias, quais verdades existem lá, se são suas, se não são, se você deseja continuar ou se você deseja implantar novas ideias. E com base nisso, você faz uma limpeza através de uma limpeza de crenças limitantes, utilizando Ho'oponopono para limpar, tá? Não tem um módulo sobre Ho'oponopono, mas eu vou criar um módulo sobre Ho'oponopono aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam saber como fazer essa faxina no inconsciente para ser cada vez mais essa mulher linda, desconstruída e dona da própria vida. Um beijo, tem até uma mosca voando por aqui. Beijo, mulher linda e desconstruída, e até a próxima aula.